A instituição central da maçonaria no Brasil, o Grande Oriente do Brasil, está em época de eleições e disputa o cargo de grão-mestre geral, o mais alto da instituição. Liderando uma das duas chapas está o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Uma das propostas da chapa é tornar a maçonaria mais acessível às instituições e à população em geral. Dentro desse princípio, dessa proposta, senador, que faz parte da sua plataforma de campanha, podemos já começar por aqui. O que é a maçonaria para os nossos telespectadores que ouvem falar, mas que enxergam sempre a instituição sob uma aura de mistério, para que o senhor possa explicar então para esses telespectadores? A maçonaria, primeiro, não é uma sociedade secreta. A maçonaria, na verdade, poderíamos dizer que é uma sociedade discreta. É uma sociedade que, na verdade, ela é depositária de várias outras sociedades que ao longo da história foram se fundindo e que se organizou de maneira mais sistemática por volta de 1800 na Inglaterra e a partir daí se expandiu pelo mundo todo. E na verdade é composta de pessoas que têm algumas exigências. Por exemplo, primeiro, que a pessoa seja livre e de bons costumes. O que isso significa na prática? Que seja uma pessoa de bem, que não seja uma pessoa que tenha a moral atacada, que tenha cometido crimes, e a pessoa também que acredite num ser superior. Nós não admitimos quem não acredite num ser superior. Como é que essa pessoa chama esse ser superior? Para nós não é importante. Pode ser Maomé, pode ser Jeová, pode ser Deus, enfim. E, principalmente, que, sendo casado, a sua esposa aceite que ele ingresse na maçonaria. Então, isso já desmistifica aquela ideia de que na maçonaria há um certo machismo. Não há. O que existe é uma tradição, porque a origem da maçonaria era de pedreiros, de construtores de templos. Então, naquela época, só quem trabalhava eram os homens. Então, essa tradição se manteve. Mas hoje as mulheres têm um papel muito importante na maçonaria. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, por exemplo, que é a grande responsável pela obra social da maçonaria, que atende, por exemplo, a questão do combate às drogas, o combate à pobreza, as obras sociais de um modo geral, como creches, orfanatos, uma série de ações que a maçonaria faz de maneira, aí sim, muito discreta, não se divulga. E nesse ponto é que eu acho que nós temos que mudar, nós temos que interagir melhor com a sociedade, nós estamos no mundo da comunicação, então nós não temos nada a esconder da sociedade, pelo contrário, nós devemos divulgar mais os nossos princípios, que são os princípios justamente do amor à família, do respeito à família, à pátria, aos bons costumes, à prática do bem. Então, é importante que isso realmente seja consolidado. E a maçonaria, historicamente, no mundo, participou de todos os movimentos chamados libertários, os movimentos que lutaram pela igualdade das pessoas. Por exemplo, no Brasil, a independência do Brasil foi feita por maçons. Inclusive, o próprio Dom Pedro I foi iniciado na maçonaria para, através dele, a independência ser feita. A abolição da escravatura no Brasil começou nas lojas maçônicas. Se exigiu que todo maçom tinha que libertar seus escravos para poder continuar maçom. E para ingressar na maçonaria, tinha que não ter escravo. E depois a própria maçonaria trabalhou para haver a lei dos sexagenários, do ventre livre, e depois a Lei Áurea. A proclamação da República foi feita por maçons. Deodoro foi grão-mestre da maçonaria, como Dom Pedro I. Então a maçonaria sempre foi muito atuante. Mas hoje, eu diria que ela está muito discreta. Ela precisa realmente ser mais articulada. Nós somos hoje no Brasil, só o Grande Oriente do Brasil, cerca de 60, 70 mil maçons, quer dizer, todos dificilmente encontram um maçom solteiro, geralmente são pessoas casadas, portanto, a família maçônica é uma família grande. Mas temos outras duas correntes da maçonaria, que são as grandes lojas e os grandes orientes independentes, que juntos, portanto, nós temos muito mais do que cerca de quase 300 mil maçons. E eu acho que é hora da maçonaria realmente ser mais compreendida pela sociedade. Como é que ela pode ser? Se nós nos explicarmos, se nós nos comunicarmos. O que o senhor propõe nesse ponto específico, concretamente? Primeiro, que a maçonaria tenha, por exemplo, um canal de televisão, de rádio, que possa efetivamente expor as suas ideias de maneira clara, as suas doutrinas, que estão, aliás, estão em todas as livrarias. Quem tiver curiosidade pode ir em qualquer livraria que vai encontrar livros de maçonaria sobre
todos os graus da maçonaria e sobre todas as questões da maçonaria. Nós não temos nenhum segredo, a não ser as formas de nós nos identificarmos. Que isso, na verdade, também é uma tradição que veio de épocas anteriores, na época de que os reis e a igreja se juntavam para perseguir aqueles que tinham ideias contrárias a eles, e também, principalmente, durante a Inquisição, quando muitos foram levados à fogueira por serem maçons. Então, nós tínhamos, naquela época, tínhamos sinais característicos para nos identificarmos sem sermos identificados pelos outros. E mantivemos isso como uma tradição. Esses sinais, sim, esses são segredos que são internacionais. Se, por exemplo, eu chegar no Japão, onde eu não falo uma palavra, se eu fizer um sinal ou um gesto, um toque, eu seria reconhecido. Mas isso não tem nenhum mistério. Por exemplo, a maçonaria é uma sociedade civil com documentos registrados em cartório, seu regulamento, sua constituição, e funciona em todo o estado brasileiro, em todos os estados e em todos os municípios. Portanto, eu acho que uma força dessa, socialmente, não pode ficar apagada. Ela tem que ficar atuante, tem que se articular com as outras instituições, com os governos, tem que participar como uma verdadeira ONG do bem, que ela é. Falando em ONG do bem, também está aqui na plataforma da sua chapa, amplas ações amplas de combate à pobreza e à fome. Como é que os maçons podem entrar nessa luta, podem se engajar nesse objetivo? Hoje a maçonaria já faz esse trabalho, diria que praticamente em todas as lojas. O senhor citou o movimento feminino, que trata muito de assistência a crianças carentes, etc. Isso. Né? Mas os maçons, quer dizer, quando se reúnem, eles estão permanentemente preocupados com essa questão. Tanto quando tem notícia de alguma pessoa que está passando necessidade, como promovem ações também em épocas específicas, né? E isso é feito em algumas lojas com mais intensidade. Nós chamamos loja, vamos dizer assim, o local onde nós nos reunimos. É como se fosse a sede da maçonaria naquele lugar. Então, cada loja dessa tem uma ação que ela prioriza. Então, esse trabalho de combate à fome, à pobreza e às drogas é um programa permanente da maçonaria, como é também agora um programa nosso já instituído no Grande Oriente do Brasil, que é a defesa da Amazônia e a soberania nacional na Amazônia. Então, a maçonaria tem se ocupado disso. Agora, o que falta justamente são os mecanismos modernos de comunicação. As próprias igrejas não abrem mão desse meio que é a televisão. A Igreja Católica tem a Rede Vida, as igrejas evangélicas têm outros canais de televisão. E não estamos nos comparando com religião, até porque não somos religião. Ao contrário, nós acolhemos pessoas de todas as religiões. Os nossos princípios basilares são justamente liberdade ampla de pensamento, de escolha e de forma de trabalhar, igualdade de oportunidade para todos e fraternidade, que nós achamos que todos os homens e mulheres somos irmãos e nós nos tratamos como irmãos. Olhando aqui na sua campanha, o senhor hoje, inclusive na própria Agência Senado, o senhor, falando sobre a sua campanha, o senhor coloca o apoio que recebeu de outros senadores que também são maçons. Exatamente. E isso, até então, nos parecia uma novidade aqui. Senador Álvaro Dias, senador Efraim Moraes, senador Cícero Lucena, senador Jaime Campos, senador Valdir Raupp e senador Gin Argelo. Os senadores maçons, eles formam, digamos, uma frente parlamentar maçônica ou algo assim? Quer dizer, existe uma congregação também no parlamento? Não, como, por exemplo, deputados, maçons, que existe algum tipo de... nós temos de novo aí um princípio de liberdade de pensamento e de ação. Quer dizer, nós nos entendemos naquilo que é são de partidos diferentes, naturalmente. Partidos diferentes, mas somos 8 senadores no Senado, portanto 1/10 do Senado, né? E na Câmara são cerca de 57 deputados que são maçons. Então o que eu entendo é que a maçonaria realmente deve procurar, inclusive agora no momento em que há um descrédito na política, e desacreditar da política é desacreditar da essência da democracia. Então eu entendo que a maçonaria tem que, inclusive, se envolver no sentido de orientar os seus membros e a comunidade, por exemplo, para não votar em pessoa corrupta. Porque se o eleitor elege um corrupto, depois vai reclamar de quem? Tem que dizer, antes de eleger, saber se essa pessoa é corrupta, tem passado, por que vai eleger essa pessoa? Antes de criticar o Congresso, que seja o eleitor criticado. Criticar o processo de eleição, né? Então, eu acho que nós temos que partir para isso.
A maçonaria tem que se engajar nisso, como entendo que os tribunais eleitorais devem partir para esse esclarecimento do eleitor, chamar a atenção do eleitor que, muitas vezes, por um produto bem fabricado na televisão, se por trás dele está uma pessoa que vai ser nociva, não só à instituição que é Senado e Câmara, mas nociva ao país. Então nós temos que combater o mal no nascedouro, que é na hora de votar.